Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, aqui do Educa Recife. Meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Hoje vamos dar início ao nosso segundo momento, falando sobre organização do pensamento. Nós, no nosso momento anterior, falamos um pouco sobre como é construída essa organização, não é? Falamos que o pensamento, ele parte de um problema, que é o nosso ambiente, que a consciência, ele necessita de uma resposta, a consciência é a resposta àquele problema, que pode ser um simples atravessar de rua, ou um pagamento, ou a realização de uma atividade, e o nosso arquivo, que é a nossa memória de longo prazo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre pensamento acelerado. Quando esse estudante que nós recebemos na sala de recurso, ele tem o pensamento acelerado. Como organizar? Como ajudá-lo a trabalhar essa organização, esse pensamento? Então, o que seria um pensamento acelerado? A síndrome do pensamento acelerado caracteriza-se por uma grande dificuldade pessoal em relaxar a mente, acalmar e organizar os pensamentos, e uma busca incessante de informações e estímulos. Então, perceba que a síndrome do pensamento acelerado é uma síndrome, não é? Ela vem sendo adquirida hoje com a tecnologia, com os diversos meios de informação, com o multiuso de telas por um longo período de tempo. Então, todas essas informações, elas estão acelerando cada vez mais o pensamento das pessoas e das crianças. As crianças, muitas delas não conseguem parar por um determinado tempo para fazer alguma atividade mais tranquila, para jogar um jogo de tabuleiro. Elas estão sempre ali em busca de novas informações, novos momentos, novos estímulos visuais, novos estímulos sonoros. Não é? Hoje em dia, uma música ela não perdura muito mais que uma semana ou duas no máximo. Logo em seguida surge outra nova e em seguida outra e outra. Os próprios aplicativos dos nossos telefones estão ali com os vídeos cada vez mais curtos, não é? Eram vídeos de 10 minutos, eram vídeos de 5, agora de 15 em 15 segundos, nosso cérebro ele está sendo estimulado. Nós adultos ainda podemos, não é, ter um certo controle, e mesmo assim, muitos adultos estão sendo acometidos dessa síndrome do pensamento acelerado. Imagine nossas crianças. Imagine as crianças com deficiência, onde muitas vezes o pai ou a mãe ou quem cuida dessa criança entrega o celular para ela, e o que antes ele assistia um filminho que duraria 1 hora e meia, 40 minutos, hoje 15 segundos. Então, essa criança está recebendo muitas informações. A cada 15 segundos são estímulos diferenciados que ela está recebendo. E isso tudo interfere no nosso pensamento, interfere no funcionamento do nosso cérebro. E essas crianças cada vez mais agitadas. Então, essa síndrome do pensamento acelerado é um ponto importante que nós devemos ter atenção quando recebemos nossos estudantes. Você, pai e mãe que está me assistindo, pense um pouco sobre isso, reflita da importância, se é tão importante assim, ter esse celular na mão dessa criança. Vamos propor outras atividades, fazer junto com elas, ou outros jogos, um dominó, uma carta, um jogo de tabuleiro, com os irmãos, com os vizinhos, para que esse ritmo seja diminuído. E até mesmo vamos observar o que é que nós estamos, vamos à praia, o que é que nós estamos vendo na praia? Então a praia tem o mar, tem a areia, como é que a areia é quente, não é? Vamos aproveitar esse momento para diminuir o ritmo das informações que estão chegando aos cérebros
das nossas crianças, não é? Nós do atendimento educacional especializado também precisamos ficar atento como está esse pensamento do nosso estudante, qual é o ritmo desse pensamento, não é? E identificar, até para conversar com a família, sobre esse estímulo a tantas informações. E as características dessa síndrome do pensamento acelerado são hiperpensante, pensamentos o tempo todo, agitação, impaciência, bloqueio criativo, baixo nível de tolerância. Não é? A cada 15 segundos temos novas informações, então quando o professor está ali passando uma atividade que precisa de 5 ou 10 minutos, aquela impaciência, a irritabilidade, ela aparece, não é? Então a criança, ela começa a ficar agitada ou já vem agitada, porque ela não estava preparada para aquele momento mais tranquilo, que demanda uma concentração maior. Então é importante, mais uma vez, o professor estar atento, a família também, sobre essa síndrome que está acometendo muitas pessoas, crianças e adultos. Ora, mas a gente falou agora de algumas características dessa síndrome do pensamento acelerado. E a gente consegue perceber que alguns dos nossos estudantes apresentam esse tipo de comportamento, não é? Então, a síndrome do pensamento acelerado e o TDAH têm muitas características em comum. Essas são algumas características que tanto essa síndrome traz como o TDAH. Então, é importante ficar observando. Será que é apenas a exposição a esses aplicativos, a essas informações, ou será que não é algum TDAH? Aí você pode dizer, mas você acabou de dizer que é preciso que a criança tenha um maior número de informação, não é? Para esse acervo da memória a longo prazo, ele ser aumentado, ele ter um maior número de informações fixadas ali na memória de longo prazo. Mas com cautela, não é? Com aproveitamento daquele ambiente. Não é os 15 segundos pelos 15 segundos. O ambiente, ele tem que ser proporcionado, mas um ambiente de praia, um ambiente de shopping, um ambiente de parque, um ambiente de vizinhança, para que ela consiga entender como ela vai se comportar naqueles ambientes. Como é que as pessoas vivem naqueles ambientes. Para eu entender que a praia nós vamos de biquíni, mas para a escola ou para o shopping, não. Nós temos uma roupa específica. Para o shopping eu não preciso ir com a farda, para a escola eu preciso. São esses ambientes, são esses estímulos que as crianças precisam. Claro, algum vídeo vai ter informações importantes, alguma orientação para as crianças mais atrativa, claro, mas com uma velocidade muito grande, isso acaba que nem o cérebro entende aquilo como memória, não é? E se tornam apenas estímulos, atrapalhando a organização do pensamento dela. Então, nós temos na síndrome do pensamento acelerado as mesmas características, algumas características semelhantes com o TDAH. Mas a origem são diferentes, são distintas, não é? O TDAH, ele é genético. A síndrome do pensamento acelerado, ela é adquirida por essa gama de informações o tempo todo. Então, é importante perceber para que esse estudante, o nosso estudante que mesmo ele não tendo TDAH, ele não adquira essa síndrome, não é? Associado já à sua deficiência. Bom, pensamento acelerado, meu estudante tem um pensamento acelerado, ele está naquele momento com um pensamento acelerado, mas ele não é TDAH ou ele é TDAH, mas ele está com aquela impaciência, com aquela agitação. O que fazer? Como eu vou conseguir trabalhar com ele com tanta agitação?
Então aqui, falar com calma é uma dica, não é? Falar com calma, pausadamente, falar num tom mais baixo, até porque também o alto volume, o jeito de falar interfere também, não é? Nesse pensamento que já está agitado. Então chamar essa criança com um tom de voz mais tranquilo, mais pausado, atrair o foco dessa criança. Do que é que ela gosta? Qual é a área de interesse dela? Então ali chamar ele para uma conversa ou para uma brincadeira ou mostrar um objeto que seja do interesse dele, para que ele primeiro vá se acalmando e não colocá-lo logo diante de uma atividade a ser feita. Você, pai e mãe, é importante também fazer isso e conseguir identificar no seu filho esse momento de agitação e acalmá-lo, que não é mandando ficar quieto, que não é mandando calar a boca, que ele apenas vai se descontrolar, se agitar e esse pensamento ele não vai conseguir compreender o que é que está acontecendo. Ele está apenas agitado. Então é importante também você perceber esse momento e falar com essa criança com tranquilidade, não é? Chamar a atenção. E a gente está falando de controlar essa agitação naquele momento, não é? Para não haver um equívoco de oferecer sempre tudo o que ele quer oferecer a ele. Então é importante perceber esse limite, essa diferença do que é um pensamento, não é, acelerado, uma desorganização momentânea, do que não é, certo? Bom, já trabalhando essa organização, esse estudante ele chegou desorganizado, com esse pensamento que ele não consegue responder, não é? Dar uma resposta, porque são muitas informações ou ele está mexido de alguma maneira. O que podemos fazer para ele retomar? Repassar a rotina do dia com ele. O que foi que você fez de manhã? Não é? Foi para a escola? Já foi para casa almoçar? Listar as atividades a serem feitas e preparar a criança para a realização da atividade. Então, o próprio professor do AE pode repassar, não é, essa rotina dessa criança. Olá, você foi para casa, já foi para casa hoje? Veio para a escola ou não? Já almoçou? Não é? Já descansou um pouquinho para poder vir para a escola, para aqui para o nosso encontro? Então, lembrar dessa criança a rotina dele. O que é que ele fez, até porque toda essa retomada de informação vai ajudar ali no arquivamento da memória de longo prazo e também vai ajudá-lo a organizar o pensamento dele. Listar as atividades que vão ser feitas. Então, o professor depois recebeu ele, retomou essa rotina. Vamos fazer, olha, hoje nós vamos fazer algumas atividades ou 3 atividades. Primeiro a gente vai fazer uma atividade assim, quando a gente terminar a gente faz outra dessa maneira e por fim a outra. Serão 3 atividades, 2, enfim. Explicar para esse estudante o que é que ele vai fazer ali durante aquele período. E, mais especificamente, trabalhar essa atividade, preparar esse estudante para realizar a primeira atividade. Então, trazendo a atividade, se aquela atividade ela vai trazer números. Então, antes de entregar a atividade, vamos retomar números. Essa criança já conhece números? Olha só, você foi para sua casa, quantos irmãos você tem? Hoje você veio, você fez, trouxe um brinquedo. Então, ali vai fazendo com que ele traga na memória dele a questão dos números, que é uma informação que você vai precisar, que ele vai precisar na realização daquela tarefa. Então, ele está ali já resgatando as informações de longo prazo dele. Bom, é interessante saber identificar, trabalhar, ter calma, cautela e atenção com esse estudante que está organizando o seu pensamento. Ensinar esse estudante a se organizar é importante. Nós, no nosso próximo momento, vamos trazer algumas atividades que podem ser feitas
com eles para que eles entendam o que é organizar o pensamento, o que é se organizar. Eu aguardo você no nosso próximo momento. Até lá!